Neste mês de maio, nós meditamos sobre o tema família, lutas e esperanças. Quero tomar, nesta manhã, Agar, a egípcia, como símbolo da mãe que enfrentou lutas que pareciam maior do que as suas forças. Tomo, nessa manhã, a vida de Agar como base para a nossa meditação, não para ofuscar, não para diminuir a beleza de um lar harmonioso constituído por pai, mãe, os filhos, todos vivendo em plena harmonia, mas toma a história de Agar para ressaltar, nessa manhã e nesse dia das mães, a beleza, a dignidade, a força da maternidade, beleza e dignidade que brilham também em circunstâncias tantas vezes adversas, circunstâncias que muitas vezes não correspondem àquilo que foi planejado, àquilo que foi idealizado, àquilo que foi sonhado, seja pela mãe ou seja pela família. Se você está familiarizado com a Bíblia e com as histórias do Antigo Testamento, certamente você conhece toda a história de Abraão e conhece também a história de Agar. Mas faço aqui uma pequena síntese para que você possa situar-se nessa manhã. Deus disse para Abraão, isso lá no capítulo 12 do livro do Gênesis, para que ele deixasse a sua terra natal, deixasse os seus parentes e fosse para uma terra que Deus lhe mostraria. E Abraão obedeceu. Abraão saiu da casa de seu pai em Ur dos Caldeus. Certa noite, Abraão já peregrino por alguns anos, certa noite ele estava dentro da sua tenda e ouviu o chamado de Deus para que ele saísse da sua tenda. Novamente Abraão obedeceu e lá fora Deus disse para que Abraão elevasse os seus olhos e contemplasse o céu e as estrelas que brilhavam no céu. E em seguida disse para Abraão que ele contasse as estrelas, caso ele pudesse. E Deus prometeu a Abraão uma descendência tão numerosa quanto as estrelas que ele via no céu. Abraão e Sara não eram jovens mais, não eram moços. Eles haviam em seguida se estabelecido na terra de Canaã, a terra prometida, mas o filho prometido não chegava. Os anos foram se passando, o tempo foi passando e o filho não chegava. Passaram-se 10 anos da vida de Abraão na terra de Canaã, lá estabelecido, e o filho prometido não chegava. Então, Sara, sua esposa, lhe propôs o seguinte: por que você não toma Agar, minha escrava, minha serva, e gera com Agar um filho? Assim você não terá que deixar para um escravo da casa aqueles que são seus bens, ou seja, a sua herança. E Abraão concordou, e foi gerado então Ismael. Mas Ismael nem sequer havia nascido ainda e o clima já esquentou entre Agar e Sara. Isso aparece no capítulo 16 do livro do Gênesis. Quando Ismael estava chegando na adolescência, Sara ficou grávida de Abraão, do filho prometido. Quando Isaque tinha por volta de 3 anos e foi desmamado, Abraão resolveu oferecer um grande banquete para celebrar a data. E naquela festa, e estamos no texto que nós lemos, naquela festa então, Sara viu num determinado momento que Ismael caçoava de Isaque, debochava de Isaque. E aquela tensão que se acumulara dentro daquela casa por anos chegou ao seu ponto máximo. Sara dirigiu-se então a Abraão e disse para ele: mande embora essa mulher, essa serva e o seu filho. Abraão ficou perturbado. Não poderia ser diferente, certamente não esperava ele esse desfecho para Agar e para o filho Ismael. Deus, surpreendentemente para nós, também
concordou com Sara e disse que Abraão deveria fazer o que Sara estava dizendo para que ele fizesse. Agar deveria ir embora da casa com Ismael. Mas Deus assegurou para Abraão que ele abençoaria Ismael. Isso deve ter tranquilizado, pelo menos em alguma medida, o coração de Abraão. Na manhã seguinte, à festa de Isaque, a casa amanheceu diferente, a movimentação na casa certamente era diferente. Abraão levantou-se cedo. É difícil imaginar que ele tenha conseguido dormir naquela noite. É difícil imaginar. Mas cedo lá estava Abraão e começou a separar os alimentos, a preparar as coisas. Fico pensando se, quando colocava os alimentos nos alforjes, se ele pensou: eu vou colocar esse alimento aqui, essa comida, porque Ismael gosta disso. Talvez não. Isso é coisa que mãe pensa, não é? Isso é coisa que mãe pensa. Mas deixemos Abraão em segundo plano e vamos prestar atenção a Agar e a perspectiva de Agar. Ela era uma serva egípcia, uma escrava, mas era uma pessoa. Era uma mulher e a essa altura era uma mãe. Quais eram os seus sonhos de mulher? Quais eram os seus sonhos como mãe para Ismael? Quais eram os seus sonhos? O dia amanheceu e não trouxe a realização dos sonhos de Agar, mas para ela trouxe a concretização de um pesadelo na sua vida. Que pesadelo era esse? Se o lar com o qual ela sonhara, se aquilo que parecia com um lar que ela tivera ao longo da sua vida, improvisada, isso tudo desabava naquela manhã. Isso tudo ia ao chão naquela manhã. Veja comigo na tela o versículo de número 14, que assim diz: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água e pô-los às costas de Agar. Deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Sobre as costas de Agar havia o peso da água, o peso dos alimentos, mas o peso da água e dos alimentos era insignificante, se comparado ao peso de estar sozinha no mundo, se comparado ao peso de ter sobre os seus ombros aquela que é a luta mais básica de todo e qualquer ser humano, a luta pela sobrevivência, sozinha, para lutar pela sua sobrevivência e pela sobrevivência dos seus filhos. As esperanças que certamente haviam sido gestadas junto com a gestação de Ismael eram esmagadas naquela manhã pelo deserto que ela tinha diante de si. Se ao menos tivesse tido tempo para planejar a partida, mas não houve tempo. Ela foi surpreendida na manhã seguinte da festa com a ordem de deixar a casa. Se o instinto de mãe, por um lado, quer sempre o filho ao seu lado, certamente também havia outro instinto em Sara, em Agar. Havia também um instinto pelo qual ela desejaria que o filho ficasse, que pelo menos a vida do filho estivesse garantida e que ela fosse mandada embora sozinha. Não sabemos, mas esse é o tipo de coisa que passa pela cabeça de uma mãe. Um odre eram 11 litros de água, em torno de 11 litros de água. Caminhando sem rumo, a água acabou. E lá estava a mãe, Agar, sem lar, sem água, sem a companhia do pai do seu filho, vagando pelo deserto de Berseba. Exausta, desesperada, ela pôs Ismael debaixo de uma sombra. E aqui há mais um detalhe do carinho, do cuidado da mãe. Um pequeno alívio para o menino, uma sombra no deserto. É isso que as mães fazem. Um pequeno alívio, ainda que esse alívio, no contexto, não significasse tanta coisa assim. Não querendo ver a morte do menino, ela se assenta cerca de 100 metros de distância. E diz o texto que chora desesperadamente, chora
copiosamente. Quase tudo parecia irremediavelmente perdido. E quando tudo parecia perdido, do céu, ela ouviu um chamado, ouviu uma voz, e era a voz do anjo de Deus. Veja o texto comigo na tela. Diz assim: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Ergue-te, levanta o menino e segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. O que Deus disse para Agar, naquele dia de desespero, no deserto, é uma espécie de roteiro. É uma espécie de roteiro para todas as mães. Viva você, mãe, num lar bem estruturado, que conta com todo o apoio, carinho e compreensão do pai dos seus filhos, ou viva você numa situação de conflito, numa situação de luta para levar adiante a sua missão como mulher e a sua missão como mãe. Eis a síntese da missão da mãe, seja nas situações tranquilas, serenas, no jardim ou no deserto, seja na situação em que há suporte familiar ou naquelas situações em que ela se sente sozinha diante dos desafios da vida. O anjo de Deus disse para Agar: ergue-te, ergue-te. É de uma beleza extraordinária essa palavra do anjo dirigida a Agar. Ele não ordena que Agar pare de chorar, mas ele diz para Agar, ele ordena para Agar que ela se erga, que ela se levante. Se chorar, que chore de cabeça erguida. Mãe não é para viver prostrada, cabisbaixa, abatida, envergonhada. Não. Não importam os percalços da vida, não importam as dificuldades, ou seja, a dignidade é intrínseca à maternidade, à condição de mãe. Ser mãe é motivo de orgulho, ser mãe é motivo de alegria. Ergue-te é a palavra do anjo a Agar. Mas por qual motivo devo me erguer? Porque você é mãe, porque você é mãe, você é geradora de vida. O mistério da vida, você carrega o mistério da vida, por isso, ergue-te, diz o anjo para Agar. Veja que informação curiosa. Agar é o único exemplo conhecido em toda a literatura do Oriente Antigo, em que uma mulher foi chamada pela divindade, por uma divindade, pelo seu nome. É o único caso. Não há menção em nenhum outro texto religioso do Antigo Oriente em que uma mulher tenha sido chamada pelo nome, pelos deuses. Os homens eram chamados pelo seu nome, mas as mulheres não eram chamadas pelas divindades, pelo seu nome próprio. Antecipava-se nesse texto o tratamento que receberia a jovem Maria, também chamada pelo nome, pelo anjo, a mãe de Jesus. Antecipava-se aqui o modo respeitoso e carinhoso que Jesus trataria as mulheres ao longo do seu ministério. Ergue-te. Mas o anjo diz para Agar uma segunda coisa. Ele diz: segura-o pela mão. Segura-o pela mão. Que imagem magnífica! Que imagem magnífica! As mãos da mãe são santas. As mãos da mãe acariciam, embalam, protegem, corrigem, orientam, afagam o filho. E por mais difíceis e muitas vezes desesperadoras que sejam as circunstâncias da vida de uma mãe, ou de um filho, ou de ambos, mãe é aquela que não desiste de segurar o filho pela mão. Mãe é essa pessoa que não desiste de dar a mão ao seu filho, e é segurando a mão da sua mãe que um filho aprende a dar os primeiros passos na vida, mas aprende, sobretudo, a atravessar uma vida inteira com dignidade, com altivez, com confiança, com sensatez e com equilíbrio. É segurando na mão da sua mãe. Mas o anjo diz mais uma coisa àquela mãe. Dele, de Ismael, farei um grande povo.
Mãe educa o filho sempre para a grandeza. Sempre para a grandeza. Trabalha para que os filhos sejam grandes em bondade, em honestidade, em fidelidade, em retidão e em temor a Deus. Na Bíblia e também na história, muitas vezes, Deus se vale de mães para preparar aqueles que cumpririam um papel especial no plano divino, no plano de Deus. Lembremos-nos de Joquebede, a mãe de Moisés, de Ana, a mãe de Samuel, de Maria, a mãe de Jesus, dentre muitas mães mencionadas nas Escrituras. Mas poderíamos lembrar também mães que tiveram seu lugar na história. Acho, se não me engano, que foi Max Lucado, escritor, que disse: sempre que Deus deseja fazer algo especial no mundo, Ele escolhe uma mãe e envia um bebê para ela. Sempre que Deus deseja fazer algo especial. Queridas mães que me ouvem nesta manhã, nesse dia, saibam que assim como Deus cuidou de Agar, assim como Deus esteve com Agar e com Ismael, Ele está com você. Ele está com você e com os seus filhos. Deus jamais desampara. Assim como Ele sabia o nome de Agar e a chamou pelo nome, Deus sabe o seu nome, Deus se dirige a você pelo seu nome, para dizer que Ele cuida de você e que Ele conhece cada detalhe da sua vida. Agar pensava que estivesse sozinha naquele deserto, ela e o seu filho, mas Deus é especialista em encontrar pessoas que vagam pelos desertos da vida. Do modo como Ele perguntou para Agar naquele dia: que tens, Agar? Do mesmo modo, hoje Ele chama cada uma de vocês pelo nome e diz: que é que você tem? Que é que você tem? Que é que está no seu coração nesse dia? No momento do mais terrível desespero daquela mãe, a grande bênção de Deus para a vida dela foi abrir-lhe os olhos. Abrir-lhe os olhos para que ela enxergasse o poço que estava ali bem perto dela. Deus continua abençoando as mães com discernimento, sensibilidade, intuição, capacidade de encontrar saídas quando todos os caminhos parecem fechados, parecem bloqueados. Se você, mãe, já experimentou, se é a sua experiência de fé, esse cuidado divino em todas as horas da sua vida e na vida dos seus filhos, hoje é o dia para agradecer. Hoje é o dia para testificar a sua confiança em Deus. Mas se você se sente desorientada num deserto contemporâneo, hoje é o dia de exercitar a sua confiança em Deus e saber que você não está sozinha. E o mais importante, nunca estará sozinha. Jamais estará sozinha. Por isso, o que Deus diz a você nesse seu dia é: erga-se. Erga-se e celebre esse dia com alegria. Celebre esse dia com júbilo. Segure na mão do seu filho, ele precisa de você. Mas segure também na mão de Deus, pois você precisa dele para cumprir essa missão, para cumpri-la com pleno êxito. Uma mão dada ao filho e a outra estendida para o Criador, para Deus. Seja a vida um jardim ou um deserto, essa é a forma abençoada de passar por ela, de caminhar por ela. Deus a abençoe. Um feliz Dia das Mães para você. Amém.